Nessa aula nós vamos trabalhar com a parte de aproximação de funções pelo método dos mínimos quadrados. Eu vou dar uma breve introdução sobre o assunto, passando para vocês qual que é a motivação geométrica e qual que é a ideia de se trabalhar com o método dos mínimos quadrados. Depois eu vou definir para vocês a regressão linear por mínimos quadrados e o que interessa para nós, que é o ajuste de curvas com a linearização de equações não lineares. A gente sabe muito bem que a maior parte dos problemas físicos encontrados na natureza são modelados aí por equações não lineares. Então, preciso levar isso em consideração na hora que eu vou trabalhar com as minhas curvas ou até mesmo com as minhas equações. Então, a gente viu que uma forma de se trabalhar com uma função definida por uma tabela de valores é a interpolação polinomial. Nós vimos na aula anterior alguns métodos, como o método de Lagrange, por exemplo, que é onde eu conseguia aproximar os valores de uma determinada tabela. Essa tabela geralmente proveniente aí de algum experimento físico ou de alguma medição, e a partir disso eu conseguia chegar na equação que descreve aqueles dados da melhor maneira. Só que a interpolação polinomial, existe algumas situações onde ela não é aconselhável. Por exemplo, quando eu preciso obter um valor aproximado da função em algum ponto fora do intervalo de tabelamento, ela já não funciona, ou seja, para extrapolação. O erro é muito grande quando eu utilizo o polinômio interpolador de Lagrange ou de Newton, por exemplo, e esse erro acaba não condizendo aí com a realidade com que a gente gostaria de obter esse valor para fora do intervalo definido. A outra situação é quando os valores trabalhados são resultados de algum experimento físico. A gente sabe muito bem que nesses casos, quando há uma medição, a gente costuma ter erros dentro dessas medições. O instrumento, se ele não estiver bem calibrado, ou se ele não foi medido adequadamente, ele pode conter erros ainda maiores. Mas mesmo assim ainda contém erros, por menores que sejam, não tem como eu fazer uma medição perfeita. Existem ruídos, existem algumas outras questões que estão relacionadas aí à instrumentação. E isso não é desejável quando eu quero interpolar, quando eu quiser chegar numa função ou numa aproximação, não é desejável que estes erros entrem junto à nossa função que descreve aqueles dados. Então, eu vou procurar sempre determinar uma aproximação que vai refletir a tendência geral da função dada. Ou seja, eu vou querer tentar, ao máximo, minimizar os erros através dessa função. Porque se eu, desde as nossas primeiras aulas, eu comento com vocês que cálculo numérico possui erros. Erros de medições, erros de aproximações, erros nos nossos métodos numéricos, e isso vai aumentando sucessivamente a partir do momento que eu faço essas medições. Então, se eu fiz uma medição, contém erro, vou lá, chego num ajuste de curva, chego num polinômio interpolador, e estou agregando esse erro, o valor aonde eu encontrarei aí, o valor da minha expressão aonde eu chegarei, pode conter muito erro e pode chegar aí em valores que não condizem com a realidade. Então, nesse caso, não existe uma relação entre números de pontos tabelados e o grau do polinômio, como no caso da interpolação polinomial. Então, eu falava para vocês que se eu tivesse lá 4 dados, eu ia ter lá um polinômio de terceira ordem. Se eu tivesse 5 dados, teria ali relação um polinômio de quarta ordem e assim por diante. Para o nosso caso aqui, de mínimos quadrados, não vou ter uma relação direta. Então, a quantidade de pontos existentes na minha tabela não vai estar relacionado com o grau do meu polinômio. Então, nesse método, geralmente, eu vou conhecer de antemão qual que é a função que vai ser aproximada, ou seja, já tem alguma informação inicial da aparência daquela função que descreve aqueles dados, aquela tabela, ou então eu posso ter aí um diagrama de dispersão, onde eu consigo escolher aí uma função que reflita a tendência dos dados. Geralmente essa tabela de dispersão eu vou ver a tendência aonde esses dados estão evoluindo, se eles estão evoluindo de forma exponencial, ou se de uma forma não linear, ou de uma forma senoidal, e a partir disso eu chego aí numa aproximação desses dados. Então, eu vou considerar aqui apenas a aproximação pelos mínimos quadrados. Mas o que isso quer dizer matematicamente?
Se eu tiver aqui n mais 1 pares de valores do tipo x0, y0, x1, y1, até um xn, yn de uma função y, f de x, e um polinômio que eu vou falar aqui, que é um p de m de x, que já tem essa semelhança, que tem essa característica aqui que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, esse polinômio pode ser escrito como sendo uma soma das incógnitas e das variáveis dependentes. Então, posso escrever um polinômio como sendo aqui a0 mais a1x mais a2x ao quadrado até um mxm. De grau m, aonde eu vou ter aqui m menor que n, ou seja, o grau do meu polinômio vai ser menor do que o número de valores que eu tenho na minha tabela. Então, a minha ideia aqui é determinar quais são esses coeficientes desconhecidos, ou seja, determinar quem que é o nosso A0, A1 até um A de M. De tal modo que a soma dos quadrados das diferenças entre f de x e p de m seja mínima. E com isso eu consigo determinar quais são os valores desses coeficientes. Quando eu trabalho com os polinômios, nós temos lá várias diferenças. A gente trabalhou lá com diferenças finitas e assim por diante. E a ideia aqui é fazer as diferenças entre a nossa função e esse polinômio, elevar ao quadrado e ver qual que é a situação onde essa diferença é a menor possível. Então, método de regressão linear por mínimos quadrados, a gente precisa obter o mínimo da seguinte expressão. A gente sabe aqui que eu tenho uma expressão onde f de x é igual à soma do polinômio. Se eu trouxer para cá, para o mesmo lado da equação, y menos a0, a1x de i até um amx de i elevado a m, eu elevo aqui ao quadrado, tá? E eu quero saber qual que é o mínimo dessa expressão. Lembrando aqui que eu vou ter uma somatória, tem várias funções aqui relacionadas com y, tem y1, y2, y3, ou então o y1 vai estar relacionado com x1, o y2 com x2 e assim sucessivamente. Eu vou chamar essa expressão aqui de S. Então, o quadrado dessa diferença aqui, quando ele for mínimo, eu vou estabelecer um polinômio onde eu consiga fazer uma aproximação aí da minha função. Então, como os valores de y de i e x de i já são conhecidos, nós temos eles na nossa tabela, S vai ser uma função não linear de duas variáveis, ou seja, eu vou ter aqui apenas os coeficientes A0 e A1, que acaba facilitando aí a nossa vida na hora que nós vamos fazer os cálculos dessas expressões. Então, nós não teremos os demais termos, então nós teremos apenas aqui o y de i, o A0 e o A1x de i, e a partir dos próximos termos aqui, nós não temos essa necessidade de calcular. Claro, ela vai ser não linear devido ao fato de nós termos a multiplicação desses estados, nós teremos o A0 dependendo aí dos x de i multiplicados entre si, e o A1 a mesma coisa. Então, essa função S, ela vai ter um mínimo nos valores de A1 e A0, nos quais as derivadas parciais de S em relação a cada variável são iguais a zero. Ou seja, eu preciso determinar qual que é a derivada parcial de S com relação às minhas variáveis, ou seja, A0 e A1, e vai ser mínimo quando essa derivada parcial for igual a zero. Então, se eu calcular aqui as derivadas parciais e as igualando a zero, eu vou obter essas duas equações. Então, a derivada parcial de S com relação a A0 vai ser aqui menos duas vezes o somatório aqui de y de i, menos a0 menos a1x de i, igual a zero. Lembrando aqui que eu tenho uma função que ela é composta, então eu preciso trabalhar aqui com as minhas regrinhas de derivação. Então, vou passar esse 2 aqui para fora, e aí, como está tudo negativo, aqui ele fica negativo aqui também. E aí eu tenho a minha somatória relacionada aqui com os meus termos. Então, eu derivo aqui o de fora, multiplica aqui, copiando aqui o de dentro. Como a derivada para o caso aqui de A0 vai ser menos 1, então esse vai ficar aqui menos 2. Mesma coisa para a derivada parcial de S com relação a A1. Então, derivada parcial, vou derivar aqui de fora, então 2 vai cair aqui para fora. Quando eu derivo aqui com relação ao A1, vai sobrar menos x de i. Como eu tenho aqui um menos, ele vem aqui para fora da minha expressão, e o x de i fica aqui no lado de fora. Então, eu tenho aqui derivada do de fora, copio a minha expressão do de dentro, vezes a derivada do de dentro.
Derivada aqui com relação ao A1 vai ser o nosso menos x de i. E o 2 aqui por causa do nosso expoente. Então, nós obtivemos aqui essas duas derivadas parciais com relação ao A0 e com relação ao A1. E para ser mínima essas funções, elas precisam ser iguais a zero. Então, as equações 1 e 2, elas vão formar um sistema de duas equações lineares com incógnitas A1 e A0. E elas podem ser escritas da seguinte forma. Então, se eu expandir ali aquelas duas expressões, eu vou ter aqui n vezes A0, mais somatória de i igual a 1 até n, x de i, multiplicado pelo nosso A1, que é a mesma coisa que a somatória de i igual a 1 de y de i. E para a nossa segunda expressão, nós vamos ter aqui a somatória de x de i até n, e vezes o a de 0, mais somatória de i igual a 1 até n, x de i ao quadrado, a 1. E isso daqui posso passar para o outro lado o nosso y, então vai ficar aqui x de i. Basicamente o que eu fiz foi expandir os termos da equação 1 e 2. E aí eu isolei, coloquei aqui o y para um lado, e aí ficou mais fácil de calcular. O 2 vai acabar sumindo, porque é uma multiplicação, então eu vou considerar apenas os termos de dentro aqui dos parênteses. Por isso que o 2 some aqui nas duas expressões. Para facilitar os cálculos, eu vou utilizar essa notação para os somatórios. Então, eu vou falar que o somatório de x, eu vou falar que é um S de x. O meu somatório dos termos de y, vou trabalhar aqui como sendo um SY. O somatório da multiplicação aqui de x por y, eu vou chamar aqui de SXY. E, por fim, aqui, a multiplicação de x com x, eu vou chamar de SXX. E aí, notem que eu tenho aqui meu estado ao quadrado, tenho aqui x ao quadrado, onde vai representar aqui a não linearidade da nossa expressão. Então, com as definições que nós colocamos aqui, chamando esses somatórios pelas SX, SY, SXY e SXX, eu posso reescrever essas duas equações anteriores que nós obtivemos. E aí, isolando o A1 e o A0, eu chego aqui nessas duas expressões. Então, A1 vai ser a quantidade de pontos que eu tenho na minha tabela, vezes o somatório do meu x, da multiplicação de x por y, menos o somatório de x vezes o somatório de y. Lembrando aqui, SXY é diferente de SX vezes SY, ok? Precisa levar isso em consideração. Enquanto aqui é a somatória da multiplicação, aqui vai ser a multiplicação das somatórias. Então, preciso sempre levar isso em consideração para não ter nenhum problema. Dividido, então, pelo número de pontos, vezes a multiplicação aqui dos termos de x, menos S de x ao quadrado. E a mesma coisa aqui para zero. Vou chegar aqui nessa expressão. E a partir disso, eu consigo determinar quem que é o nosso A0 e o nosso A1. E aí a gente sabe que um polinômio ele pode ser escrito dessa seguinte maneira. Y é igual a de 0 mais 1 de x. Aonde aqui nós vamos ter o A0 com os valores que nós substituindo na nossa tabela, nós vamos obter esse valor para A0 e nós vamos obter o valor para A1. O outro caso que nós temos é o caso não linear. Como eu falei para vocês, a maior parte das situações que nós temos na ciência, na engenharia, eu tenho uma relação entre as grandezas envolvidas. E essa relação, na maior parte das vezes, ela é não linear. Quanto mais realística for a minha modelagem do meu sistema mecânico ou do meu sistema biológico, seja lá o que for que a gente estiver trabalhando, mais não linear ele vai ser. E aí eu acabo trabalhando aí com algumas aproximações. A gente não consegue representar 100% da natureza através de uma equação, nós temos essas limitações, a gente acaba fazendo as aproximações e acaba aumentando o erro. Mas quando eu quero ter uma descrição mais realística daquele meu problema, daquele meu sistema mecânico ou do meu sistema físico, maior serão as não linearidades que nós teremos na nossa equação. Então, imaginem aqui, eu tenho uma função, esse gráfico aqui pode mostrar, por exemplo, o decaimento da tensão de um circuito reativo, capacitivo e indutivo, e eu tenho aqui o decaimento da minha tensão, do meu resistor, variando aqui no tempo, descrito aqui por uma função não linear.
E a ideia é aproximar essa minha função não linear para uma função linear. Claro, é óbvio aqui através desse gráfico que não vai ser a mesma coisa. A minha função não linear é bem diferente aqui da minha função não linear. Só que, quando eu vou montar o meu polinômio, utilizando inclusive aqui o conceito de mínimos quadrados, eu consigo chegar aí numa aproximação mais real possível. E aí eu consigo trabalhar aí até mesmo com a extrapolação dos meus dados e eu consigo chegar aí numa função que descreva, por mais que ela seja linear, eu chego numa função que descreve aí meu fenômeno físico não linear. Então, há muitos tipos de funções não lineares. Eu vou passar aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, aqui eu tenho uma função de potência. Então, eu tenho aqui um b, que é uma constante, x elevado a m. Então, por exemplo, pode ser x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. Então, eu tenho aqui multiplicação da minha variável de estado. Minha variável de estado aqui, para o caso, é x. Eu tenho minha função, que é y, que é a mesma coisa que f de x. Então, minha variável independente aqui é x. Então, quando eu trabalho aqui com uma multiplicação de estado, eu tenho uma função não linear. Então, eu chamo aquela de função de potência. Posso ter também exponencial. Então, uma constante vezes o exponencial de m vezes x. Ou até mesmo aqui na base 10. b vezes 10 elevado a mx. É uma função não linear. Posso ter aqui a função inversa também. 1 dividido por mx mais b. Posso ter funções trigonométricas. Posso ter também a combinação de funções potenciais com exponencial, com inversa, com trigonométrica. Posso ter N tipos aí de funções não lineares. Então, para que a nossa regressão linear possa ser utilizada, eu preciso que a minha equação não linear de duas variáveis seja modificada, de tal forma que a nova equação seja linear, com termos contendo as variáveis originais. Então, a partir do momento que eu linearizo essa minha equação não linear, eu consigo fazer a minha regressão por mínimos quadrados. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma função de potência, falo aqui que y é igual a b vezes x elevado a m. Eu sei que se eu aplicar aqui o logaritmo natural em ambos os lados da minha expressão, eu vou chegar aqui num ln de y, que é igual a ln de b vezes x elevado a m. Pelas nossas regras de cálculo, eu sei que o logaritmo natural de uma multiplicação aqui com uma função de potência vai ser aqui o valor da potência multiplicado aqui pelo logaritmo natural de x, mais o logaritmo natural da minha constante multiplicada essa função. Ou seja, então, y é igual a b vezes x elevado a m, é a mesma coisa que logaritmo natural de y, que é igual a m ln de x mais ln de b. E aí eu consegui linearizar aqui a minha função. Então, essa equação é linear com ln de y em termos de ln de x. Então, a nossa equação ela está aqui dessa seguinte forma. Eu vou chamar aqui como sendo um y maiúsculo, será que um a1 de x maiúsculo mais a0. Eu vou tratar aqui como sendo maiúsculo pelo fato que eu fiz já a transformação da minha equação. Ela não era não linear e ela passou a ser linear. E para diferenciar aqui dos meus termos originais, o y minúsculo e x minúsculo, eu vou tratar com essa notação. Então, levando em consideração que y é esse somatório que é 1x maiúsculo mais a0, quem que vai ser o meu y? Então, o meu y vai ser o ln de y. Quem que é o meu a1? Vai ser o meu m. O x maiúsculo vai ser ln de x e o a0 ln de b. Então, basta eu ver aqui, através dessa expressão que nós colocamos aqui, quem que é a nossa expressão. Então, nós temos aqui, quem acompanha o meu x vai ser aqui, no caso, o ln de x, o a1 vai ser o m, e o a0 aqui vai ser o ln de b, quem não tem o x. Okay? Então, isso significa que uma regressão linear por mínimos quadrados, ela pode ser usada para fazer com que uma equação na forma exponencial se ajuste a um conjunto de pontos, no caso aqui desse par x de i, y de i. Então, uma vez conhecidos os valores de A1 e A0, e aí eu trabalho com a mesma ideia do que eu apresentei agora há pouco, aí com os mínimos quadrados, o A1 vai ser aquele SX, SY, dividido por aquela expressão que nós obtivemos aqui agora há pouco.
Então, eu consigo chegar aqui nas constantes dos valores de B e de M. Então, é fácil notar aqui que o A1 vai ter o mesmo valor que o M, ou o M vai ter o mesmo valor que o A1. O A1 é calculado pela expressão que nós obtivemos anteriormente. E o B, onde nós temos aqui A0 é igual a ln de B, basta eu isolar aqui o B. Então, quando eu isolo aqui, tirando o ln, ele vai se transformar aqui em exponencial de A0. E aí o A0 vai ser a mesma expressão que nós obtivemos ali anteriormente pelo método de mínimos quadrados. Aqui eu apresento para vocês alguns tipos de equação não linear e qual é a forma linear que nós podemos obter. Então, eu coloquei aqui, listei nessa tabela aqui os principais tipos de equação não linear que nós temos na natureza e que a gente pode utilizar na hora de resolver os nossos problemas. Então, eu coloquei aqui b vezes x elevado a m, é uma função de potência, ela vai ter essa forma aqui linear. E aí eu coloco aqui para vocês qual que é a relação com y igual a 0 mais a 1x, para vocês terem o conhecimento. Mesma coisa para exponencial, quando eu tiver aqui multiplicação aqui de potência também, quando eu tiver inversa e esse tipo de inversa aqui, multiplicação, ok? É bom ter o conhecimento dessa tabela, tá? Geralmente essas informações são dadas para que vocês não precisem ficar decorando, mas quanto maior conhecimento dessa relação entre a equação não linear com a linear e a relação aqui com nossa equação polinomial, fica mais fácil para a gente trabalhar. Claro, acaba ficando aqui trivial. Basta eu fazer aqui os procedimentos matemáticos necessários e aí a gente chega aqui nessas expressões lineares. Então, aqui surgem algumas perguntas que vocês podem fazer. Como que eu posso escolher uma função não linear para que seja mais apropriada aí para o ajuste de curva? Então, aqui a gente tem alguns conhecimentos matemáticos. Primeira questão, funções exponenciais não podem passar pela origem. Então, não vou ter lá alguma situação passando lá para x de 0, y de 0. Então, vocês, quando se tiver alguma função que o x é 0 e o y é 0, você já sabe que não pode ser descrito aqui por função exponencial. A função exponencial, ela só é capaz de fazer o ajuste de dados nos quais todos os valores de y são positivos ou negativos, ok? Você não vai ter aí valores nulos, você não tem para 0. Funções logarítmicas não podem incluir x igual a 0, ou valores negativos de x. Então, você não vai ter um ln de 0, ou um ln de menos 1, ln de menos 2. Para a função de potência y igual a 0, vai ser quando x for igual a 0, ok? Então, toda vez que você tiver potência, o y vai ser 0 quando o meu x for igual a 0. A equação inversa não pode incluir y igual a 0, porque não vai existir alguma coisa dividido por 0, então você não tem como chegar aqui nessa expressão. Então, são algumas considerações que eu tenho aqui para escolher uma função linear que vai melhor ajustar a nossa curva descrita aí pelos dados de uma tabela.